Remix e também no Hangout da Rádio Remix, são 2 horas e 38 minutos, horário de Brasília para você. E hoje a gente tem o privilégio de ter de volta na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre, Caio Beno do canal Terra Oculta para você, falando de um assunto bem legal, bem power. Eu vou deixar o Caio falando. Boa tarde, Marcelo Samer, boa tarde, Caio Beno, seja bem-vindo. É diferente, acostumada a falar boa noite, né? Boa tarde, gente. Boa noite, Caio. Tudo bem com você por aí? Gente, eu não vou nem me estender, só vou deixar um abraço para todos os nossos ouvintes e vou passar a palavra para o Caio, porque hoje o tema realmente é muito power e a gente vai ficar muito, muito, muito atentos aqui, todos nós. Caio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Estou aqui já na Inglaterra, em Londres, né? Só para o pessoal saber também, o Marcelo comentou o hangout passado, né? E já cheguei, né? Deixa eu arrumar aqui que minha câmera tá caindo. Peraí. Aí. Pronto. Deu. E hoje o tema é muito interessante, né? Porque é a continuação do hangout passado, né? Porque nós estávamos falando sobre o efeito Mandela, né? E na noite anterior eu tive um desdobramento com uma conversa com o pessoal que eu trabalho do outro lado e tive um pequeno insight, assim, algumas coisas do gênero de, assim, com relação ao efeito Mandela, né? Nos últimos 40 anos, 50, tem se falado em nova era, tem se falado em... Desde o movimento hippie nos anos 60, 70, quando se falou que a humanidade estaria passando por um momento de mudanças, transições, né? E mais recentemente, principalmente aí no Brasil, com a transição planetária que é divulgada, né, por várias vertentes, não só na área espiritualista, mas inclusive hoje em dia na área ufológica, e pessoas incorporando, né, não só espíritos, mas alienígenas por aí, todo mundo falando essa coisa sobre a mudança, né, que irá ocorrer. E tem gente, inclusive, colocando aquela história que já foi comentada várias vezes no Hangout sobre a data limite 2019 e outras coisas mais. E muitas pessoas, ainda inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, fala-se em ascensão para a quinta dimensão, que nós vamos ascender para a quinta e outras pessoas vão ficar na terceira. E é um monte de história, um monte de confusão, que fica uma coisa meio que, assim, não compreendida na sua total conjuntura. Mas por quê? Porque essas pessoas que divulgam isso, realmente, não que eu sou o dono da verdade, mas elas realmente não entenderam muito bem a concepção do que é, o que vai ser essa transição planetária. Em Hangouts passado eu falei que assim, do jeito que as pessoas colocam, seria uma grande ilusão em pensar, por exemplo, que o planeta, em menos de 100 anos, ou 150 anos, o planeta se tornaria um lugar maravilhoso, a era do ouro, a idade do ouro, né? Seria uma ilusão você afirmar isso, inclusive porque se você estudar os ciclos, as eras, por exemplo, você tomar como base um sistema de crença como os hindus, e você estudar as eras yugas, que eles falam, né? A era do ferro, a era do bronze, a era da prata, a era do ouro, você vai ver que nós estamos muito longe da era do ouro no ciclo deles, né? Então, realmente, falar que nós vamos entrar num momento de tribulação e depois a era das flores, do ouro, é uma coisa muito que meio que... é uma alusão muito não correta com relação ao fato das coisas que ocorrem hoje em dia, né? Mas por que isso? Segundo o pessoal que eu trabalho e estudo do outro lado, é algo que para você provar, assim, principalmente dentro do Planeta Terra Oculta, vai me tomar muitos anos de teste, estudo, e principalmente porque envolve o que a gente chama em metodologia de investigação, envolve o quê? Um estudo estatístico. Isso é quase impossível, você pegar 7 bilhões de pessoas e falar, ó,
que você sonhou na noite passada e a noite anterior, né? Então, e fazer um levantamento assim, logístico e lógico de uma quantidade de informação gigantesca do que as pessoas sonham durante a noite, o que elas vivenciam, né? Mas por que isso? Tudo isso tem a ver com a consciência, né? Então, para fazer uma afirmação dessa, uma comprovação do que eu vou falar, precisaria trabalhar com a consciência de milhares de pessoas e uma análise profunda estatística para ver o que realmente está ocorrendo. Mas o insight que me foi passado já me diz que dos indícios de que algo está ocorrendo é o efeito Mandela e outras coisas interessantes que tem a ver com a mudança das linhas temporais, né? Então eu vou tentar explicar o que está ocorrendo. Quando se fala em transição planetária, não é quer dizer que o planeta vai mudar. Não quer dizer que a Terra vai ascender para a quinta dimensão e o pessoal vai virar transcender. Não é nada disso. Não é nada disso. Principalmente quando você vê pessoas falando de projeto Terra, engendrado pelos alienígenas, ou se não, teremos o primeiro contato em 2019. Eu não vou citar nomes aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem se feito uma alusão errada do que está ocorrendo. Está ocorrendo o seguinte, toda noite, milhares, bilhões de pessoas dormem. Quando elas dormem, elas entram o quê? Elas entram em um outro estado de consciência. Muitas pessoas saem do corpo, muitas pessoas adentram numa outra realidade. E como eu falei no Hangout passado, está ocorrendo o fenômeno do shift de consciência de uma realidade temporal nossa para outra. Quando eu falo em realidade temporal, é como se fosse, de acordo com ideias do tipo multiverso, de Hugh Everett, da Universidade de Princeton, em física quântica, ele disse o seguinte: existem várias cópias possíveis da Terra, infinitas cópias, aliás, infinitas cópias do nosso universo. Você pode ver assim, vários filmes de ficção, tem pessoas que conseguem cruzar para universos paralelos e achar o seu outro eu. Ou seja, por exemplo, existem infinitas versões de mim, em infinitas terras ou universos paralelos de mim. Então, quando se fala em transição planetária, não é que a Terra está mudando, é que agrupamentos de pessoas que possuem a consciência num nível energético X, Y, Z estão sendo trocadas para essas outras realidades paralelas num nível X, Y ou Z. Do tipo, eu durmo, acordo pensando que estou aqui ainda. Na verdade, estou na versão número 2 da Terra. E houve um shift. E o meu outro eu que estava lá veio para cá. Veio para a Terra antiga que eu me encontrava na minha consciência. É um negócio meio louco. As pessoas estão falando, mas isso não dá para se provar. Realmente dá para se provar se você começar a levantar estatisticamente a memória das pessoas com relação ao que elas experimentam no dia a dia, né? Então, como o efeito Mandela, por exemplo, dá indícios dessas mudanças nessas memórias. Então, com isso, você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. E realmente, o que acontece? Por exemplo, já era para ter tido a guerra atômica na Terra, há muito tempo atrás. Desde a época da Baía dos Porcos, naquele problema onde a ex-União Soviética queria instalar uma quantidade X de mísseis em Cuba, e existia uma operação de invasão de Cuba pela Baía dos Porcos, né? Existia toda essa operação, né? Deveria ser feita, e isso poderia causar a Terceira Guerra Mundial. E na verdade, não é isso, mas outras coisas mais, inversões da Terra diferentes da nossa ocorreram. E existe, por exemplo, uma Terra onde não existe mais nada. Tudo em escombros. E existem versões minhas lá que eu morri
E aí as pessoas perguntam, mas se a minha versão morreu lá, para onde foi? Foi para a espiritualidade desse universo paralelo, dessa terra paralela, dessa realidade, vamos assim dizer, né? E ocorrem esses shifts, e as pessoas perguntam, mas por que ocorrem esses shifts? Então, essa transição planetária que tantos falam é um insight, é uma percepção de que as consciências, sim, elas estão trocando, mas não trocando de... Não o mundo está sendo mudado, mas eles estão trocando de mundo. É diferente. É diferente. Por isso que você vê em vários sistemas de crença, essa ideia de você ter um arrebatamento, você ter essa transição, essa retirada de uma série de pessoas daquela realidade e sendo enviado para outro lugar, mas não fisicamente. A coisa é sutil, sem as pessoas imaginarem que isso está ocorrendo. E isso ocorre quando cada um de nós dorme. E se você entrar na energia X dentro desse esquema de mudança, você é sugado automaticamente para uma outra realidade e você acorda num corpo pensando que é o mesmo, mas é outro. E esse outro eu de lá vem para cá, às vezes há trocas, intercâmbios. E isso eu nunca pensei que seria possível, porque, segundo, pelo menos eu que fui espírita há 20 anos, eu sempre pensei que, como o corpo é o resultado da consciência, deveria haver sempre uma conexão, e essa conexão não poderia ser quebrada de jeito nenhum, ao menos com a morte do corpo físico, entre a consciência e o corpo físico. Mas me parece que essa conexão pode ser desfeita sutilmente, sem que nós percebemos, e outra coisa ser ligada. Mas não num nível baixo, mas um nível de consciência muito, muito, muito alto, muito, muito alto, em que essa troca, ela já obedece uma ligação que está fora dos 7 corpos, como a gente conhece. Então é uma troca, é uma desconexão já a nível de alma irradiada, em algum lugar. E aí dá esse shift. E isso é uma coisa tão sutil que ser humano nenhum faz ideia. Nem a própria espiritualidade, não é todo lugar que conhece esse tipo de mecanismo. E isso me foi falado ontem, eu fiquei meio que chocado, porque eu já sabia da problemática dos entrantes, que há a possibilidade de você desligar alguém com um certo acordo e ligar a outra pessoa num corpo. Um corpo encarnado, num corpo físico, que acabou de, vamos supor, de morrer e foi trazido de volta através de métodos de ressuscitação. Então, há essa possibilidade, mas essa outra possibilidade de você fazer um shift, não só da nossa espiritualidade para cá, entre almas, trocar de corpo, essas coisas, mas fazer um shift da nossa consciência fragmentada com o nosso outro eu fragmentado de uma outra realidade, em outro universo paralelo. Isso eu nunca pensei que seria possível, mas me parece que há indícios fortíssimos disso poder ocorrer. E existem shifts, ou trocas, que falam shift em inglês, mas trocas temporárias e permanentes. As temporárias são aquelas que as pessoas têm sonhos quase que realísticos, né? Sonhos reais, né? Ou às vezes até desdobramentos, em que elas acordam, às vezes, há relatos disso, muitas pessoas escrevem do Projeto Terra Oculta, já aconteceu comigo particularmente isso, você acordar num outro corpo, assim, você pensa que você é, mas na verdade tem algo muito diferente no teu quarto, ou na tua casa, ou alguma pessoa que não morava com você está morando, ou alguma diferença muito assim, sutil, mas há. Aí você fala, ué. Mas isso ocorre como se fosse um sonho muito real. Aí você volta e acaba acordando, e volta para sua realidade. Na verdade, o outro eu acaba sendo... Às vezes o outro eu seu nesse mundo, ele está que nem dormindo no corpo e você está dentro do corpo, ou pelo menos irradiando nesse corpo, e ele tá, o outro eu de lá, ele está em estado de sono, estado latente. Você assume.
Só que ele está dormindo. É um negócio meio... É uma consciência trocada, é uma coisa muito sutil. Não existe vocabulário para você definir isso hoje em dia, porque isso nunca foi observado. Mas do tipo, eu vou tentar explicar. Você dorme, aí você abre o olho e pensa que acordou. Na verdade, você continua dormindo, aquele outro eu seu naquele mundo, mas você como se tivesse subjugado o corpo dele, possuído o corpo dele, e você anda, vê as coisas e tal, como se fosse um sonâmbulo para ele. Mas quando você volta, quer dizer, na verdade, ele acorda e você sai fora dele. E você volta de novo pro seu corpo nessa linha temporal, nessa realidade. E aí você fala, ué, tive um sonho tão real agora, onde eu estava num lugar que não era meu quarto, mas parecia que era, mas tinha algumas diferenças nele. Parecia ser eu, mas não era. Aí você olha no espelho e você era, assim, mas era o seu outro eu, num outro universo paralelo. É um negócio meio louco que com relação a estudo da mente está muito além de qualquer estudo na área de psiquiatria, ou na área de espiritualidade, ou na área até de hipnose. Uma das grandes ferramentas para você trabalhar esse tipo de informação, estatisticamente falando, um dos grandes recursos seria a hipnose, mas torna a falar, hipnose é algo muito difícil de se fazer, por vários fatores, principalmente para quem hipnotiza, o hipnotizador ou o profissional da área de hipnose, né? Porque é uma coisa muito perigosa trabalhar com a mente nesse sentido. Mas é possível. Então, essa transição planetária que está ocorrendo, na verdade, são trocas, são transições permanentes de mentes em universos paralelos em versões sutis. Você pode ter 10 versões, por exemplo, da Terra, e aí um grupamento de pessoas que tem um nível energético mental X vai parar na versão número 2. E aí é uma troca. Por exemplo, eu tenho uma versão minha que precisava, uma versão má minha, negativa, oposta. Precisava passar por uma situação terrível, não sei. E aí, o que acontece? Eu vou para aquele lugar onde ela está, e ela vem para o meu lugar que vai ter uma guerra atômica. E aí ela passa por tudo aquilo e entra num processo de sofrimento mental, na minha realidade. E há essa troca. E aí as pessoas devem perguntar nesse estágio, vamos supor que isso seja então possível, esteja ocorrendo, vamos fazer essa conjuntura maior ainda, essa conjectura maior. Aí a pergunta surge, por que isso estaria ocorrendo? É para você separar o joio do trigo, para você evoluir um grupamento de pessoas. Isso não tem muito a ver com evolução, tá? Já é a segunda problemática dentro daquela alusão que a gente faz da transição planetária, daquela ilusão, aliás, né? Que fala que a transição está ligada com o quê? Com evolução. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem faz essas manipulações a nível mental são os controladores dessas realidades todas, inclusive a nossa, que eles estão acima de tudo isso. Estão acima dessas simulações e tudo. Agora, a pergunta é por quê? É uma das questões muito difíceis, são questões difíceis você entrar, principalmente porque o que eles estariam ganhando com isso? Levantou-se a hipótese assim, se você tem pessoas com o mesmo nível energético, isso forma um consciente coletivo, e aquele nível energético, conforme a frequência, conforme a maneira de pensar, você consegue dali retirar criações mentais, e essas criações mentais, elas são proporcionais àquele nível energético, e algo se nutre ou se utiliza dessas criações mentais de maneira co-construtora.
poderia ser os arcons, as verdadeiras máquinas mentais, poderia ser os controladores do sistema que nós não sabemos o que é, mas isso tudo a nível de padronização mental de um grupo, que pode incluir 200 milhões de pessoas, 7 bilhões, 1 bilhão, enfim, é um grupamento de pessoas que, para eles, vibrando na mesma frequência mental, eles criam o desejável, que deve ser alcançado pelos objetivos dos controladores naquela simulação número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Então essas trocas são feitas de acordo com o nível mental e do que deve ser atingido por cada simulação. Se a simulação número 1, de acordo com as estatísticas, sempre deu numa guerra atômica, então deve se mover pessoas que estão propícias a desencadear todas as ações e reações de um efeito dominó que vai levar à conclusão da destruição total em massa. Em contrapartida, pode ser que existem pessoas que vibrem de maneira diferente, em que na versão número 2 da Terra, isso nunca vai ocorrer. Vai ocorrer outra coisa. E tudo isso deve ter uma repercussão muito grande em termos de mente, de alguma maneira, sendo monitorada de uma outra realidade acima de tudo isso. Então, já foge realmente ao nosso discernimento, vamos assim dizer. E esse negócio que, mas os alienígenas estão querendo criar raça híbrida, os alienígenas não sei o que, os alienígenas sempre viverem entre nós. Sim, eles sempre viverem entre nós, mas não nesse nível físico ridículo que é posto dentro da ufologia hoje em dia, onde os alienígenas são vistos como geneticistas procriadores com uma metodologia medieval, onde você precisa deitar com uma outra espécie e copular para você criar um híbrido. Coisa absurda. E isso não tem nada a ver, porque a coisa ela ocorre uma sutileza a nível mental tão grande que as pessoas sofrem toda essa manipulação e não fazem nem ideia, nem suspeitam que se encontram dentro da mesma. E é isso que eu queria colocar isso hoje à noite, porque é uma coisa, inclusive, essa troca de realidade a nível físico ela ocorre todas as noites. Mas a nível nessas 18 realidades espirituais é muito mais forte a troca. Por quê? Porque são corpos menos sutis. A troca, às vezes, ela é instantânea. A ponto de você entrar num nevoeiro do outro lado, numa área assim estranha. Lembra que eu falei sobre nevoeiros nos hangouts? Você entra num nevoeiro e você vai parar numa outra versão. Não da espiritualidade, mas às vezes até da própria Terra como um todo. Você vai parar em um outro lugar, do outro lado do universo, sem que você imagine que você parou. E me parece que é um ambiente muito, principalmente nessas realidades extrafísicas, um ambiente muito predatório, muito. Um ambiente onde, pelo nosso conhecimento, pelo nosso estágio mental, pela nossa situação em si, nós somos, além de sermos presa fácil do sistema, nós não fazemos ideia de onde estamos, o que estamos fazendo e para onde vamos, em todas as instâncias e todos os momentos. Então qualquer um que aparece e fala, eu sou o seu salvador, eu sou Deus, sei lá o quê, a pessoa abraça e a pessoa tenta pegar alguma tábua de salvação, porque é um ambiente tão predatório, tão instável, desconhecido, que as pessoas, só de pensar quem realmente sabe do que ocorre, realmente dá um pânico. Por quê? Porque o pânico, o medo é o quê? O desconhecido. Então, realmente, obviamente, se você não conhecer como que o mecanismo das coisas funciona, realmente as pessoas vão ficar meio que em choque. E isso muitas vezes não é falado, não porque algumas vertentes da espiritualidade, algumas facções não querem, porque a problemática é tão grande
tão complexa, ela é tão predatória, que se as pessoas fizerem, se situarem, ficarem conscientes de alguns aspectos muito profundos de como isso ocorre, como isso funciona, as pessoas realmente entram em choque. E não é para todos isso. Quando eu comecei o projeto Terra Oculta, eu sabia que algumas coisas deveriam ser faladas aos poucos, em doses homeopáticas. Inclusive, para mim, ao analisar coisas nos últimos 30 anos, algumas coisas para mim foram verdadeiros, não só quebra de tabu, mas verdadeiros choques. Choques por quê? Porque mesmo para mim é difícil isso. Você saber que às vezes você não... Você tem, por exemplo, entes queridos que você não vai ver nunca mais, às vezes, ou aliás, muitas vezes ocorre isso. Então essas coisas chocam. Ou, por exemplo, você descobrir que você pode reencarnar no passado, numa realidade paralela, e parar no Egito Antigo. Isso nunca foi falado. Pelo menos quando eu era espírita, nunca foi falado. Então é uma situação complicada. E, por exemplo, em transe. Há 20 anos atrás eu não fazia nem ideia que existia em transe. Quando eu vinha saber da situação, eu falei, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse, mas é possível. É raro, mas é possível. Né? Então, num universo onde você encontra o infinito, quando a palavra infinito aparece, vocês têm que ter em mente que o infinito significa o quê? Infinitas possibilidades. E infinitas possibilidades significa tudo. Aí as pessoas falam, mas tem as leis universais. Sim, tem as leis, que muitas delas são desconhecidas. São desconhecidas, inclusive, as causas dessas leis. E muitas pessoas não sabem que existem leis transitórias, ou pequenas coisas que não são comentadas. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Caio, quero muito conversar contigo a respeito disso, exatamente. Alguns de nós, e nós falamos muito aqui diretamente sobre aprisionamento. É possível que num determinado momento, Caio, veja bem o que eu vou te perguntar agora, é possível que nós tenhamos criado esta nossa realidade e hoje nós estejamos presos dentro de uma realidade que nós mesmos construímos? A partir de que nós formamos um inconsciente coletivo vibracional e nós criamos essa realidade e nos prendemos aqui? Seria possível isso? Estou partindo da premissa, Caio, do seguinte, por exemplo, tá? Eu vou ser bem claro contigo nesse sentido. Não, seria possível, Marcelo, seria. Todo o universo que está englobado na palavra de Chico Xavier e todos os livros que ele fez sobre uma determinada realidade que foi construída. Tu está entendendo onde eu quero chegar? Que todas essas construções nos fazem levar grupos de pessoas para aquelas determinadas colônias espirituais que são objetos de uma construção mental, de um inconsciente coletivo, de um grupo. Exatamente, existe. Aliás, a cidade, o nosso lar, foi construída com base no que você acabou de falar. Foi construído com base no que você acabou de falar. Quando milhares de pessoas pensam alguma coisa, em algumas realidades, por exemplo, extrafísicas, isso é muito mais rápido, essa construção, né? Porque a matéria é muito mais plástica. E isso acaba construindo. Se bem que os controladores, às vezes, eles se utilizam, eles analisam a grande maioria do que as pessoas pensam, e às vezes eles promovem isso de cima para baixo, ou seja, eles trazem a cidade, eles trazem a coisa, as coisas se manifestam, eles te dão os instrumentos, te dão os aparelhos, te dão as construções, te dão uma série de coisas baseado naquilo que você está ligado, está pensando. Pode falar.
Tá, e agora, assim, ó, vamos imaginar o seguinte: nós estamos hoje debatendo uma transição, certo? Nós Certo. temos um X de pessoas, veja bem, olha que coisa interessante. Nós temos um X de pessoas despertas no mundo e essas pessoas já estão criando uma realidade. E, portanto, eu Já. ia te falar isso, que os controladores, eles já perceberam esta criação de uma nova realidade. É possível que a gente esteja criando a nossa nova prisão amanhã? Podemos estar criando uma versão da Terra já, vamos dizer, essa é a versão número 2, a versão número 3, e vai ser uma outra história lá, e aí o que acontece? Você vai adentrar nessa realidade e pronto, acabou. Aprisionados da mesma forma, pensando que estamos num mundo melhor e aquele mundo é só uma reprodução da nossa vontade que não nos libertou para absolutamente nada. Exatamente. Ó, uma coisa interessante, uma alusão que eu vou fazer, tá? Que muita gente não gostou. Foi um filme de ficção que teve há uns anos atrás, uma série de ficção, tá? Uma série muito, assim, não foi lá essas coisas, entendeu? Mas é mais ou menos tem a ver com esse negócio da esperança, de um grupo de criando alguma coisa. Você já viu daquela série, aqui na Inglaterra chamava Lost, não sei no Brasil como chamava. The Lost, que Acompanhei grupo de toda ela, pessoas, cara. Acompanhei toda. um grupo de pessoas cai numa ilha e aí as pessoas pensam que são sobreviventes de uma queda de um voo e na verdade cada um começou aquela ilha na verdade eles começam a criar realidades ali, criar realidades em paralelo e aquela ilha tem alguma força em que essas criações são possíveis ocorrerem. E aí termina no que terminou, né? Inclusive a série Lost, na época, aquele ator principal, que até esqueci o nome daquele, que era o chefe, o líder do grupo, né? Eu encontrei com ele em Londres aqui e eu achei interessante, porque ele me disse um negócio interessante, porque o diretor, na época, ele tinha umas ideias de como ia terminar a série Lost, mas no fim terminou daquela coisa completamente louca, que cada um teve um final almejado, vamos assim dizer, entendeu? Um final diferente. Mas isso tem a ver o quê? Justamente com o grupamento das pessoas, o que elas pensam. Então, na verdade, essas ilusões que nós vivemos, esses mundos simulados, é o fruto da nossa imaginação. Não deixa de ser aquilo que os hindus pensam, né? Naquele sistema de crenças antigo, né, dos hindus, que nós vivemos uma ilusão, vivemos um sonho, né? E é real isso daí, é verdade. Nós vivemos um sonho. E esse sonho se estende para as realidades espirituais, inclusive. Não só a nível físico, mas essas outras realidades paralelas. Então, cada um vai para onde o seu subconsciente vibra, vamos assim dizer. O seu subconsciente se anexa, acredita. Ou acreditar é uma coisa importante. Quando você acredita, você assina embaixo, você cria, a vontade, o verbo se manifesta. É mais ou menos isso. Caio, olha só o que eu vou te perguntar agora. Será possível, Caio, que nós sejamos o sonho de uma consciência que não teve como se corporificar? Será possível que nós sejamos o sonho de uma grande consciência que um dia imaginou um universo inteiro do jeito, da forma que ele é? Com planetas, com galáxias, com multiversos, com tudo isso? Será possível que nós sejamos isso, o fruto de um sonho, de uma consciência que não se corporificou? Existe isso, inclusive, existe essa ideia, é possível, sim. Seria o ser uno que eles falam, o universo todo, ele está sonhando, ele está criando. É a concepção de Deus que muitos antigos têm na cabeça, né? Não só na Índia, como na própria China, ou no Japão, grandes mestres zen, eles tinham essa concepção do ser uno no universo. É um ser que sonha, um ser onírico, um ser que cria, é uma consciência que sonha mundos. Então, é interessante isso. É interessante. Isso eu vou falar com detalhes no meu livro que eu estou escrevendo. Inclusive, você bateu num assunto que eu estava escrevendo já há uns 3 meses atrás sobre isso. Principalmente alguns mestres zen na China.
e outras coisas correlacionadas com esse ser uno. E assim, é algo interessante, porque cada consciência nossa seria a manifestação desse sonho, dessa consciência maior, ou o seu super-eu, assim dizer. Super-eu, olha só que interessante quando tu fala no super-eu, porque eu estou fazendo a viagem do sonhador, e num determinado momento ele vai despertar, e ele vai unificar todas essas fractais de consciência que somos nós, nele mesmo, num determinado momento. Ele esteja apenas sonhando um sonho de quem não se corporifica. Ele está experienciando através de nós existências que ele não teria. E agora? É realmente o que os hindus pensam, os budistas. Isso foi muito criticado no espiritismo, por exemplo, porque os espíritas falam, mas isso tem a ver com panteísmo, né? Tem a ver com a volta ao todo, e a individualidade não é perdida. Existe uma vertente da espiritualidade que diz que a individualidade sua não é perdida. Mas veja bem, que individualidade é essa? Se você pensar bem, toda vez que você renasce dentro dessa prisão temporal, através da reencarnação, você perde a tua individualidade. A tua personalidade realmente morre, porque ela esquece. Então, na verdade, você morre sim, a nível de personalidade, porque você não lembra. Aí as pessoas falam assim, mas quando você se evoluir, você vai lembrar de todas. Será? Será mesmo que vai lembrar de todos ou não? Há fortes indícios que não. Mas se a gente fizer todo o círculo, a gente vai voltar numa consciência única, a superconsciência, e aí tudo pode ser relembrado. Como é que vai ficar para a gente? Então, tudo pode ser relembrado, mas não jamais a nível de consciência fragmentada, personalidades. Elas vão ser unificadas numa só, e você pode lembrar, obviamente. Mas dizer que você não perde a tua individualidade dessa sua consciência pequenininha aqui é uma coisa paradoxal e falha. Não, você perderia. Você perderia. E haveria uma fusão nessa grande consciência, que apenas está sonhando e projetando seus fractais, seus fragmentos em diversos locais, em diversas linhas temporais, em multiversos, nessa multiplicidade de de dimensões. Exatamente. Muito interessante, Caio. Muito grato por trazer isso para a nossa mente. E é uma coisa que os grandes mestres do passado, na Índia, principalmente na China e no Japão, já falavam, sempre isso foi falado, mas nunca entendido na sua complexidade e nunca verificado na prática essas coisas ocorrendo no nosso mundo físico, por exemplo. Agora, aquilo que eu falei no arrungado passado, o efeito Mandela, é uma das evidências físicas que nossa consciência é capaz de muito mais do que nós imaginamos. Entendeu? Você falar que, olha, as coisas são estáticas, as coisas são... nós vivemos em sistemas fechados, por exemplo, muitos espíritos têm essa noção. Estou falando de espírito porque eu vim de uma vertente dessa, 20 anos atrás. Outros espiritualistas, não precisa ser espírito, também tem essa noção de que o espírito é um sistema fechado. De uma centelha simples e ignorante fica uma centelha fechada, um espírito ele vai evoluindo, e aí é um sistema fechado, e ele nunca perde individualidade, e fim de papo, ponto final, e ninguém segue em frente. Mas na verdade não é um sistema fechado, é alguma coisa que irradia na nossa realidade, como se fosse um raio, uma irradiação mesmo, mental. E no caso das nanoconsciências que somos nós, nos rebelando contra esse sonho na qual nós estamos inseridos. As nanoconsciências vão se rebelar, elas não querem mais isso, elas querem adquirir a sua própria individualidade. Como é que fica? Exatamente, isso é uma das coisas muito interessantes. Isso inclusive tem a ver com a inteligência artificial. A gente comenta aqui em muitos hangouts, porque
A inteligência artificial, ela funciona ao contrário. Ela se utiliza de milhares de pessoas para existir. Porque ela foi criada num determinado momento. Essa consciência superior, ou supra, ela nunca foi criada, nunca teve um começo, meio e um fim. E como ela nunca foi criada e está fora do tempo, tá? Fora do tempo, esse acordar do sonho nunca vai ocorrer. Porque o tempo não existe para ela. Então ela nunca começou a sonhar, nunca está sonhando, nunca vai terminar de sonhar, porque é todo um processo contínuo que sempre existiu. E aí que tá, nossa cabecinha não consegue imaginar algo que sempre existiu e nunca vai ter começo, nem meio, nem fim. Porque se você imaginar um troço desse, você sai dessa realidade com uma coisa completamente desconhecida. Então é algo que não dá para se imaginar. Como que você vai imaginar uma coisa atemporal que nunca começou, nunca teve meio, nunca... vou te falar uma coisa. Imagine você dentro de uma piscina. Você acorda na piscina. Piscina que vai até o teu peito, assim, de água. Você está em pé ali. Aí você acorda e fala, ué, onde eu tô? Aí eu tô te olhando da piscina, lá de cima, fora da piscina. Eu fora da piscina, eu tô fora de todos os mundos e realidades temporais que você imagina. Aí você consegue me ver. Aí você fala pra mim assim... primeiro você pergunta se eu sou um deus, um alienígena, qualquer coisa. Eu falo que não. Aí você pergunta, quando que eu vim parar aqui? Aí eu olho pra você e falo, nunca. Nunca você veio parar aí. Aí eu falo, mas como eu nunca vim parar aqui se eu tô aqui dentro da piscina e tô me vendo na piscina? Aí eu falo pra você, você sempre esteve dentro da piscina e nunca saiu, nunca foi parar e nunca de nada, você sempre esteve aí. E aí você vai perguntar pra mim, mas isso é impossível, isso é ilógico, como eu sempre estive dentro da piscina? Se eu acordei e tô aqui. São coisas assim que os grandes mestres zen antigamente faziam essas perguntas para os seus alunos, para eles começarem a fazer essas alusões ilógicas e paradoxais que não tinham senso, não tinham. Existem histórias, inclusive, que são os Kwans antigos, dos mestres zen, que são histórias que sem pé nem cabeça, mas para fazer o seu cérebro raciocinar de uma maneira diferente, para você começar a ter insights, sinapses na cabeça, dessas coisas que logicamente são impossíveis e a gente não consegue nem imaginar. Por isso que eu falei em um hangout passado que grandes matemáticos, por exemplo, como George Cantor, né? Cantor, eu pensei que era, eu tinha até trocado o nome, né? Ele ficou louco imaginando o infinito. Por quê? Porque você não, como você consegue imaginar algo que não tem fim? E também não tem começo, porque o infinito é para os dois lados. Se você pensar bem, se você pegar uma linha reta no universo, tanto para o lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, qualquer como fala? Qualquer vertente, qualquer axis que a gente fala em inglês, qualquer vértice, ela não vai ter fim. Para um lado ou para o outro, tanto faz, não tem fim. O seu existir naquele ponto de partida, que é o grande mistério, porque você não deveria nem estar ali, que é uma coisa que nunca foi criada e nunca foi destruída, mas sempre esteve ali. Então essas coisas são interessantes, porque essa consciência, o super eu, o Deus, sei lá o que as pessoas falam, é uma coisa que nunca foi criada e nunca vai ser destruída e também nunca vai deixar de existir. E você sempre esteve dentro da piscina. É mais ou menos essa a história. Você sempre esteve ali. E aí você não entende. Fala, mas peraí lá, mas eu não nasci? Se eu falar pra você que você nunca nasceu, você sempre esteve ali. Você fala, não é possível isso. Eu tenho que ter tem que ser alguma coisa linear. Eu tenho que vir em algum lugar e vou para algum lugar. Tá, mas na minha cabeça... Uma comparação interessante é você dar a volta na Terra e ficar dando volta. Você está querendo chegar em um lugar e você não vai chegar em lugar nenhum. Desculpa aqueles que acham que a Terra é plana, né? Sinto muito. Mas você vai ficar dando volta e vai achar que vai chegar em algum lugar e não vai chegar nenhum. É mais ou menos essa a ideia do infinito. Caio, já te ocorreu que de repente nós somos o super-eu, tá? A gente está lá todo mundo reunido. E aí num determinado momento o super-eu ele quer
Conhecer. Conhecer. Conhecer outras realidades. E esse super-eu somos nós. Certo. E nós retroalimentamos esse super-eu. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. É. É um Pode círculo ser vicioso. explicado assim? Tu acha que pode ser explicado dessa forma? Nós retroalimentamos esse sonho. Nós estamos alimentando esse sonho de aprisionamento. E por isso que a gente ficou preso. Na verdade, quando você fala tá preso em um lugar, você dá. A gente fala em inglês boundaries. O que é isso? Você dá limite. A parede é um limite de uma cadeia. Agora, se eu te disser que o limite não é físico, o limite é mental. Mental. A fragmentação que faz com que você tenha um limite. Por quê? Porque se você pegar o infinito, na matemática, de um ponto A até um ponto B, você vai ter infinitos pontos, certo? Se você tem infinitos pontos, paradoxalmente, você não consegue ir de A até o B, porque você tem que passar por infinitos pontos. Mas você chega. Né? Então, o que eu quero dizer com infinitas possibilidades, infinitos pontos, ou infinitos fragmentos seus, da sua consciência, infinitos seus eus. O infinito, ele é proporcional a... Como que eu posso falar isso agora? É coisa de maluco isso que eu vou falar. Se você anda de um ponto A até B, vamos supor que de um ponto A até um ponto B no chão tenha 3 metros. Você consegue caminhar 3 metros, certo? Se o ponto A até o ponto B tivesse 40 mil quilômetros, até você conseguiria caminhar 40 mil quilômetros, mas você demoraria um tempo gigantesco fazer isso, e cada vez mais tempo. Se tivesse 200 mil quilômetros, se tivesse 1 milhão de quilômetros, vamos supor que você pudesse caminhar numa realidade que tivesse 1 milhão de quilômetros, ou 200 milhões de quilômetros, você ia ficar caminhando a vida inteira e ia morrer, e não ia chegar no outro lado. Então é proporcional ao tamanho da sua atuação, vamos assim dizer, a grosso modo, ao tamanho da sua realidade. E isso é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, não dá para imaginar isso. Então, tipo assim, eu consigo só chegar até onde minha consciência chega, até onde minha fragmentação e meus veículos chegam. Por exemplo, o corpo físico é um veículo. Você consegue chegar a uma elucidação, a um pensamento até onde o limite do seu cérebro, do seu veículo físico, lhe permite. A partir disso você não consegue chegar mais. E é aí que está a grande jogadinha do sistema. Por quê? Você tem que se livrar desse veículo e conseguir um veículo mais sutil, maior, com maior capacidade de bala na agulha, para você chegar em algum lugar. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Você entendeu essa loucura agora? Pessoal do chat, o seguinte, e se no caso de nós sermos uma supraconsciência que está se libertando através de nós, e essa supraconsciência foi aprisionada por um outro sistema? Boa pergunta. Isso seria um grande trufo, que nós estamos perdidos nessa situação. Então, assim, aí as pessoas falam assim, nossa, se a coisa nessa complexidade é um mato sem cachorro, nós vamos sair disso nunca. Não tem saída disso. Obviamente, dentro desse veículo que nós encontramos, dentro dos acordos que nós fizemos, dentro de uma série de fatores que nos puxam para baixo, obviamente que nós não vamos sair, ou não vamos ter um entendimento maior. Porque nós estamos à mercê dentro de um sistema de controle, não fora dele, nós estamos dentro dele, não fora, é diferente. Eu fico boquiaberto quando eu vejo um monte de gente. Ontem mesmo eu estava vendo uma palestra. Eu vou falar até o nome da pessoa, eu não costumo falar o nome, mas eu comecei a ficar meio que estarrecido, sabe? Estava vendo uma palestra de David Wilcock. Tá? E ele falando lá,
mas o que os extraterrestres querem com nós, conosco? E ele começou a falar sobre casos de abdução dos anos 50, 60, 70, abdução não, contatados nos anos 50, depois abduções dos anos 60, e foi falando, não, porque seres parecidos com nós, e contaram várias histórias, e que não sei o que, querem isso, querem aquilo, os híbridos, e bababá, e uma série de histórias. Eu fiquei olhando para tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Nos últimos 40, 50 anos, essas fenomenologias todas mexeram com a cabeça das pessoas, mexem sim com a percepção da nossa realidade, física e temporal, e tornam a falar hoje em dia. São fenomenologias com verdadeiras intenções desconhecidas de nós. Quando eu falo desconhecidas, porque tudo que é implantado na cabeça das pessoas dentro dessas fenomenologias não condiz com a realidade mais ampla do fenômeno. Então, quando você tem, por exemplo, aquele famoso, como é o nome dele? Agora me fugiu o nome do... agora me fugiu, é o que foi abduzido lá pelos venusianos. Esqueci o nome dele agora. É o George, não é o George, não. Agora me fugiu o nome dele. Mas enfim, cada cena aparece contando uma história diferente, por sinal absurda. Isso foi até observado por alguém, um dos grandes ufólogos e pesquisadores que até hoje eu tiro o chapéu e realmente eu falo, não, ele realmente tem razão. Foi o Jacques Vallée, porque Jacques Vallée falava o seguinte, que não tem um padrão, não tem algo que denota alguma coisa, que está correlacionado com ascensão planetária, hibridização, e outro, não existe isso. Não existe. É como se um organismo, já falei um hangout, uns 10 hangouts atrás, é como se fosse uma mente, um organismo, uma realidade superior, trabalhando com o nosso inconsciente coletivo e fazendo coisas se materializarem na nossa realidade, como se fossem hologramas. Aliás, os UFOs são conhecidos como o quê? Como verdadeiros hologramas de outras realidades inexplicáveis, que se mostram no radar e desaparecem. Então são criações momentâneas na nossa realidade. São manifestações momentâneas na nossa realidade. Então, quando eu vi aquela palestra de ontem eu estava vendo David Wilcock, eu falei, meu Deus. E ele falou, não, mas porque George Adamski, agora eu lembrei dele, George Adamski, que falou com os venusianos. Então, vou citar os nomes de George Adamski. Eu falei com os venusianos. Os venusianos eram assim, os venusianos eram assado, porque vieram numa nave de Vênus, não sei o que lá. E aí eu pergunto, agora já não são mais venusianos, são greys, são insectoides. Existem vertentes na ufologia que tem autores que classificaram os alienígenas em 57 espécies e outras coisas mais. Não que não exista vida diversificada no nosso universo, nos visitando e outras coisas mais. Mas deve ser observado que, dentro dessa fenomenologia toda que ocorre e vem ocorrendo, é uma fenomenologia, na grande maioria das vezes, de manifestação física do extrafísico de outras realidades para nós e não de outros planetas. Então as pessoas elas não analisam as coisas de uma maneira mais ampla. Elas ficam meio que tentando conseguir evidências materiais. Só agora, depois de eu ter falado 120 hangouts aí, que você vê um congresso ufológico no Brasil tocar no assunto psicológico do fenômeno. Depois de mais de 30 anos se falando em ufologia e se produzindo revistas e outras coisas mais no Brasil. Então, é um negócio interessante, porque, aliás, infelizmente, não é um negócio motivado pela pesquisa, pelo estudo, mas motivado, infelizmente, por outras perspectivas, infelizmente.
E isso às vezes me deixa muito triste, porque o fenômeno em si, o que está ocorrendo conosco no planeta, é uma coisa muito ampla, muito séria. E não tem nada a ver com isso daí. Agora eles vão descer, nós vamos ser contatados, vai ter a ascensão para a quinta dimensão, vai ter, em outras vertentes, o arrebatamento, vai ter não sei o quê. Não vai ter nada. O que vai ter essa troca de consciência, esse shift, que está sendo feito de uma maneira sutil, e os mecanismos, na grande maioria das vezes, desconhecidos totalmente pela grande maioria das pessoas. Caio, é possível que essa vinda desses seres, ela se dê, conforme a gente está conversando hoje, dentro de uma outra linha temporal também? Com certeza, absoluta. Porque isso pode ser fruto de uma conscientização de um determinado grupo. Aquele grupo Absoluta. tem esse consciente coletivo e ele vai trazer essa realidade para um determinado grupo. Um determinado grupo. E não só isso, veja bem, esse trabalho, porque é o seguinte, você já tá, por que esses seres trabalham no anonimato e por detrás dos bastidores sempre, inclusive na espiritualidade? Porque muitas pessoas poderiam falar assim, mas os alienígenas são seres interdimensionais, eles poderiam agir de uma maneira mais direta na espiritualidade, no mundo espiritual, quando você desencarna. E você já pode pensar porque eles não agem diretamente conosco, eles não se misturam conosco, como assim dizer. Aí vem muitos ufólogos e muitos estudiosos, não, porque nós somos uma raça de bárbaros, de primatas, bélicos, destrutíveis, e nós somos taxados de tudo que é coisa. Mas as pessoas não analisam o que nos fez ser o que somos. E por que nós viemos parar aqui? Sempre fomos assim? Por que uma pessoa é levada a ser violenta? Ela sempre foi assim? Não foi uma escolha dela em algum lugar, em alguma época, de alguma maneira. Mas se foi uma escolha, porque ela foi colocada num ambiente todo favorável à violência. Porque ninguém... Se você perguntar para as pessoas, faz um referendo amanhã, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se as pessoas querem uma guerra atômica ou querem uma guerra entre países, assim, estão a fim de ir para a guerra mesmo, catar a arma, largar tudo que está fazendo e vão matar e fazer. Pergunta se as pessoas estão a fim disso, na grande maioria da população. Uma estatística geral, planetária. Não estão. Estão interessados na vida delas, melhorar a qualidade de vida, melhorar a maneira de viver, melhorar a maneira de... Enfim, ter uma melhoradinha de vida ali naquela vidinha que elas têm. E ninguém está afim de autodestruição, vamos um comer o outro, né? Não. Então, fala. Não, pode ficar à vontade. Esse sistema tudo favorável, ele não traz uma melhora, ele traz né? Ele rola, vai rolando a situação. Morro abaixo. E as pessoas falam, mas isso é pura escolha do ser humano. Sim, eu concordo, o egoísmo. Tem muitas pessoas que vivem entre nós que são sociopata. 5% da população é sociopata. 5% da população é sociopata. E na grande maioria das vezes, essas pessoas ocupam cargos de destaque na sociedade. Presidentes de corporações, presidente de países, banqueiros, donos de empresas multibilionárias. Então, são realmente coisas que realmente... Pode falar, Marcelo. Caio, eu vou fazer um raciocínio maluco porque aqui nós nos permitimos.
Se a gente imaginar o seguinte, que tudo sempre foi dualidade, ou seja, nós temos uma força negativa e uma positiva, certo? E que num determinado momento houve um choque entre essas duas forças. E que isso seria uma subdivisão de consciências, duas consciências, uma consciência negativa e uma consciência positiva. E a consciência negativa, através desse choque, ela consegue absorver a consciência positiva, e essa consciência positiva quer se libertar disso. E ela lança os fractais para onde ela imaginou que eles poderiam, num determinado ponto, atingirem um conhecimento de que, enquanto essa consciência que quer se libertar daquela outra opressão, eles se reuniriam num determinado momento, fora daquele choque que ocorreu, e eles poderiam estar libertando a grande consciência positiva. Tu tá entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Duas forças, uma positiva e uma negativa, eletromagnéticas, duas forças que não são corporificadas. Essas forças entram em choque. No choque, a força negativa absorve, de certa forma, a positiva e vice-versa, só que se lançam esses fractais para que amanhã, de uma forma que essas pequenas consciências consigam se unir novamente e se agregar de forma a se desagregarem desse choque que aconteceu. Será possível tu conseguisse compreender? Eu não sei se eu me expliquei bem. Não, entendi. Porque nós vemos intervenções, Caio, ao longo dos séculos, nós vemos intervenções, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo num determinado ponto que, entre aspas, as populações estariam por se exterminar. Eu vejo claramente que alguém manipula os cordéis. Existem fantoches nessa história toda que foram, de tempos em tempos, colocados para a humanidade para que houvesse uma conscientização, houvesse alguma coisa em torno dessas figuras todas, com mensagens, com parábolas, com ideias. E eu fico aqui imaginando duas forças que entraram em choque, e desse choque se espalharam fragmentos por todos os lados, e agora o que ocorre? Que essas consciências, elas querem se unificar novamente, mas libertas uma da outra. Eu consegui me expressar? Geralmente, duas forças opostas, quando se encontram, se anulam. Dá o zero. Anula. Uma das hipóteses, tá, que o projeto Terra Oculta levantou há uns anos atrás foi na seguinte vertente, que a nossa realidade e outras realidades é como se fosse um grande jogo. E alguém está jogando, que são os controladores. E nós somos apenas avatares dentro de um grande jogo maior. E estatisticamente, esse jogo cria números, né? E esses números são de alguma importância na consciência desses controladores. E você pode ver, há uma obsessão na fenomenologia ufológica, espiritual, com números. Números cabalísticos. Números. Tudo é número no universo. O universo é matemática, é número. E isso tem a ver com essa troca de energia nessas realidades, como se fosse um grande jogo para movimentar essa energia. E aí a pergunta, eu mesmo faço a pergunta, nunca tive uma resposta concreta. Se realmente a realidade é um jogo, quem está jogando e por quê? Isso a gente nunca talvez vá saber, né, na atual conjuntura de como nós estamos introduzidos nessa realidade.
Mas antes de você falar, eu vou pedir um intervalo de 2 minutos e eu já volto. Fica à vontade, tranquilo, tranquilo. Fica à vontade, vai lá. Gente, às vezes, acompanhar o raciocínio do Caio não é fácil, é complicado. Mas eu estou vendo que nós temos subsídios já dados por ele mesmo e por várias outras pessoas, que se a gente começar a juntar os pontos, a gente vai chegar a interessantes insights, né, Marcinha? O que tu achas disso, Márcia? Como é que tu estás observando o Hangout de hoje? É muito importante, gente, que nós tenhamos no nosso contexto, dentro daquilo que nós vamos conseguindo reunir de informações, isso que nós estamos fazendo agora. Compreendem? Nós precisamos discutir isso porque, inegavelmente, são revelações que nos chegam aos poucos para que nós possamos ter a compreensão maior. Fabiana, segundo me consta, sim, existe sim esta possibilidade. Existe sim essa possibilidade, e uma das perguntas que está anotada aqui na minha agenda, que eu vou perguntar novamente ao Caio, e não é que eu necessite disso, mas são coisas que habitam a minha cabeça, a minha mente há muito tempo. Será que realmente tudo isso que nós sentimos que seja algo que vem de fora, sejamos nós, em outras realidades temporais, e que agora estamos nos reunindo novamente? Será possível que isso significa o que tantos falam, que a nossa origem não é da Terra? E se essa origem não é da Terra, por que este palco tão bonito foi escolhido para que houvesse toda essa controvérsia? Vejam que as possibilidades, como se diz, né, a quântica explica que as possibilidades são infinitas, são muitas as possibilidades, mas em algum momento nós estaremos convergindo para aquelas possibilidades mais coerentes. É importante que a gente tenha isso na cabeça. Muito importante que nós tenhamos isso na cabeça. Todas as perguntas, elas são importantes, a elucidação das dúvidas é importante, porque aos poucos a gente vai diminuindo a quantidade de perguntas e obtendo, talvez, as respostas que nos coloquem no caminho da percepção do que realmente está acontecendo e o que é tudo isso que nos cerca. Vejam que nós não podemos fechar questão em absolutamente nada. Isso pode ser complicado num primeiro momento, mas significa que nós estamos afeitos também ao fluxo da informação conforme ela nos chega. E é preciso que todos concordemos com uma situação. Se não houvesse essa intervenção de fora para dentro, nós não teríamos condições sequer de chegar a um raciocínio desse tamanho, desse porte. Isso é muito importante, que nós tenhamos condições de absorver algumas coisas, fazermos a nossa análise com filtros, né? Claro, Marcos, porque senão a situação seria bastante complicada. Não é o caso aqui da gente se antepor a uma determinada opinião. Não, a análise ela deve ser muito profunda, porque, sinceramente, gente... Marcelo, Caio já voltou. Ah, sim, perdão. Senão nós precisamos dessa análise, né, Caio? Eu estou dizendo para o pessoal que essa análise ela é muito importante, porque juntando esses pontos é que nós vamos chegar a algumas coisas. E todas as perguntas, embora algumas vezes isso nos pareça que são perguntas muito infantis, eu vou continuar te perguntando uma coisa. Que eu sempre te pergunto, a resposta eu já recebi, não só a tua, mas como vinda de outras fontes.
esses ETs e aliens e seja formas de vida, é possível que sejamos nós, Caio, dentro dessa perspectiva de estarmos em outras linhas de tempo, em outras dimensões, em outros planos e até outros universos e orbes? É possível que sejamos realmente nós ali em outras linhas de tempo? E caso tenha havido o que seria essa propagada nova era, seja lá o nome que deem, já tenha acontecido conosco em outro momento? Sim, é possível, sim, é possível. E essas trocas de consciência e esses ciclos, né? Realmente a gente não sabe por que ocorre. Porque tudo no universo é um ciclo. E essas transições de agrupamentos de pessoas também. Migrações de alma interplanetária. São tudo trocas. Agora, por que devem ocorrer essas trocas e por que são trocadas e quem controla isso? Assim, ao ver do projeto, ao nosso ver no projeto Terra Oculta, os controladores têm a ver com o domínio. Domínio, quando falam, não é só físico, é mental, interdimensional e multiverso. Uma civilização que pode ser nós no futuro, que atingiu uma certa consciência de tudo e manipula a tudo e a todos, mas a um nível muito alto. Mas isso é um dos grandes mistérios, é uma conjectura isso. Mas é uma coisa que nós estamos engatinhando, cada um de nós. Perfeito. E eu queria passar para as perguntas agora, Marcelo, porque hoje eu vou ter que diminuir o horário do Hangout, que eu vou ter que dar uma saída urgente. Perfeito, tudo bem, meu velho. O seguinte, então a primeira pergunta é da Márcia Violet, que te pergunta o seguinte: Caio, como ficam os egos? Como ficam os egos diante de mentes existentes dos outros eus de cada um de nós? Como ficam esses egos e essas O coisas? problema é que é aquela história, né? Quando se fala em ego, como que fica os egos? Não fica, sempre ficar. Independente em que realidade você se encontra, esses outros eus, a pergunta que ela deveria fazer é se realmente esses outros egos se manifestam em nós, ou há uma interferência de egos entre os seus outros eus. Interferência direta não, de um universo para o outro, mas existem essas pontes de ligação e essas transferências, às vezes, que ocorrem, não sei se é por uma anomalia, algum propósito. Então, nesse exato momento dessas trocas, ou trocas temporárias ou fixas, que há realmente, ou tunelamentos mentais, que às vezes você consegue se comunicar com o seu outro eu. Mental entanglement, que a gente fala em inglês, que é o tunelamento quântico, ou entrelaçamento, na verdade, não é tunelamento, é entrelaçamento quântico mental. Aí sim, há uma interferência, mas são coisas raras, não é todo mundo que tem isso. Você conta no dedo, no universo de 100 milhões de pessoas, você conta 10 mil. Então, não é uma coisa assim que ocorre todo dia, e não há esse entrelaçamento todo dia, essa troca de egos e interferências e mentes. É uma coisa que meio que em paralelo que ocorre. Você tem a segunda pergunta, Marcelo? Segunda pergunta é da Hilda Dias, que te pergunta o seguinte: tem sentido agora eu morrer sem desencarnar e nascer outra Hilda, como foi dito em um outro eu, uma nova consciência? Na verdade, tem sentido agora eu morrer sem desencarnar e nascer outra Hilda? Na Não seria verdade, bem não é uma morte, o pessoal entendeu errado. Quando ocorre essas trocas dos multiversos ou realidades paralelas, eu durmo. Nesse dormir meu, eu acordo de novo, no mesmo corpo. Quer dizer, eu penso que é o mesmo corpo, que estou na mesma terra, mas eu estou em outro lugar.
E aí a pessoa fala, mas e aquele corpo que eu dormi na terra anterior? Acordou outro eu, meu, nele, que veio de outro, numa troca, num intercâmbio. E aí a coisa é sutil, ninguém imagina que está em terras diferentes, então não teve morte, não teve nada. Só teve uma troca sutil que você não imagina que foi trocado de lugar. Nem você, nem o seu outro eu que foi mandado para outro lugar. Olha que loucura. Você tem outra pergunta, Marcelo? Oi. Sim, considerando que somos seres não oriundos desse planeta, as civilizações de onde supostamente viemos são fractais da nossa mesma, eu superior ou superconsciência, ou como quer que se chame? Deixa eu ver o que eu entendi bem. Considerando que somos seres não oriundos desse planeta, as civilizações de onde supostamente viemos são fractais da nossa mesma. Eu superior ou superconsciência. Sim, é uma repetição. Aliás, muitas coisas se repetem, porque fractais é uma repetição em proporção. A vida é uma repetição. A nossa realidade é uma repetição. Existem várias terras similares por repetição dos multiversos. Aliás, tem uma frase que me chamou muita atenção há uns anos atrás, que eu ouvi falar que o inferno é repetição. Eu nunca tinha entendido isso quando era novo, hoje em dia eu entendo. Repetição temporal. O inferno é uma repetição. Por quê? Porque é um looping, é uma repetição, é um espelhamento, é uma coisa que não termina mais, é infinita. E aí está um dos grandes mistérios. Infernal porque a pessoa não sai daquela situação. Fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Repetindo de ano todo ano, já pensou? Ou aquele ratinho que fica andando na gaiola, girando aquela gaiolinha, aquela rodinha, pensando que está indo em algum lugar e não está em lugar nenhum. Mas enfim, você tem outra pergunta, Marcelo? Sim, o Sandro Roberto te pergunta o seguinte, Caio. Na sua visão, Caio, acha possível que um líder de um grupo de projetores de realidade que se amplifica na grande massa inconsciente, esses são incapazes de criarem por si mesmo? Por isso Eles eles... são... Os Archons, por exemplo, eles não têm capacidade criativa nenhuma. São verdadeiras máquinas mentais, criadas por alguém. Então eles precisam das grandes massas, do inconsciente coletivo, para criar para eles. Nós somos co-construtores dessas mentes artificiais, que se utilizam do inconsciente coletivo para existir, dentro de uma concepção de uma inteligência artificial criada. Por que artificial? Porque foi criada em um momento. Inteligências normais nunca foram criadas, sempre existiram. A Analice Universo te pergunta o seguinte, esses seres que se apresentam em canalizações, pleiadianos e mais, seriam apenas parte da inteligência artificial? Vendo sobre EQM, a maioria sentia a passagem como algo de muita paz e amor. Seria isso um engodo? Sim. Tudo indica que é um engodo e tudo indica que seria IA. Os pleiadianos, os venusianos, enfim, um agrupamento de centenas e centenas, que se utiliza do inconsciente coletivo para criar certos fenômenos e esses fenômenos interagem com as massas. Então é uma troca, é uma troca. Aliás, Jacques Vallée sempre falou, né, nas observações dele, que são muito mais profundas que as minhas, de anos de estudos, de entrevistando milhares de pessoas. A interação mental, ela ocorre não só no fenômeno em si, no momento que ele ocorre, mas antes do fenômeno e depois. E às vezes segue a vida da pessoa, não em uma vida só, em várias vidas. Olha que loucura. Davi Fernandes te pergunta, Caio, as várias realidades existentes seriam criadas pelos controladores como um cálculo randômico entre 0 e 1, que não tem fim, sem o nosso controle? Que escolhas temos? Nenhuma. Somos escolhidos. Por isso que eu falo sempre que o livre-arbítrio é uma ilusão proporcional ao limite da sua capacidade de atuação dentro de um veículo físico ou extrafísico ou dos seus vários corpos que o espírito se irradia. Você tem outra pergunta? Sim, Silva te pergunta o seguinte,
Aquele que sai dessa realidade e vive uma outra realidade à parte, que a vida da pessoa mudou radicalmente, tem insights fora dessa matrix, é possível que ela está saindo do controle de uma pessoa? Na verdade, esse controle, não entendi muito bem. É possível que ela está saindo do controle de uma pessoa ou uma pessoa. Eu não entendi muito bem essa história. Mas, assim, se você tem insights e sua vida mudou radicalmente, você tem insights fora dessa matrix, agora precisa ver que insight é esse, que tipo de insight é esse. Se você tem insights do tipo algum entrelaçamento mental com o seu outro eu posso dizer que realmente você não está saindo dessa matrix, você está simplesmente pulando de uma matrix para outra. É o que você está fazendo. A Fabiana te pergunta o seguinte: existe a possibilidade e esses outros eus de outras realidades influenciarem a minha vida apenas com decisões tomadas em seus mundos e vice-versa? Existe. Por exemplo, na troca, eu fiz algumas ações em que estatisticamente estou fora do programado. Aí eu sou jogado para outra realidade. Aí outra pessoa que estava no meu outro eu, naquele mundo, é puxado para essa daqui para atender as estatísticas, atender a programação. Porque se não atende a programação, está errado. Então tem que trazer uma consciência diferente para fazer o shift, a troca. E aí atende a programação. Perfeito. Acho que respondeste a pergunta da Hilda, que te pergunta o seguinte: nossos outros eus podem trocar de realidades? Foi o que tu disseste que sim. Exatamente. Pergunta de número 10 do Sandro Roberto te pergunta o seguinte: a limitação mental pode ser não a nível físico, mas por esses pensadores? Imaginando uma geometria com linhas de elétrons aprisionando, que seria o padrão ou próton em cada um de nós? Está complexo aqui. A limitação ambiental pode ser não nível físico, mas por esses pensadores. Que seria o padrão. Ou... na verdade, a limitação não é física mesmo, é mental. E a mente não é átomo. A mente, a consciência pura mesmo, não é átomo, não é partícula. É algo atemporal, imaterial. Então, na verdade, a manifestação do cérebro, dos elétrons, do nosso corpo, advém da própria mente, que não é isso. Mas ela tem o poder de aglutinação, mas um poder limitado, até certo ponto, dentro Peraí, só um instantinho. Gente, é realmente bastante complexo, né? Bastante complexo tudo isso que a gente vem percebendo, gente. Na realidade... Marcelo, eu vou ter que me ausentar agora, infelizmente. Perfeito, cara. Mas assim... Perfeito. Eu vou guardar essa... Mas é isso aí que eu falei. Deixa e comigo. Assim, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Infelizmente hoje foi meio corrido, porque eu estou ainda me ajeitando aqui na Inglaterra. Estou com uma série de coisas para serem feitas e realmente eu peço mil desculpas para as pessoas, porque o Hangout foi meio fora do horário, meio assim, corrido, meio sem planejamento. Mas assim, eu vou me organizar mais para o pessoal ter mais espaço para perguntas e as coisas fluem de uma maneira melhor. Mas eu agradeço a presença de todos, Marcelo, inclusive de vocês. E depois do Hangout não desliga não, que eu já volto. Perfeito, então, Caio, muito agradecido, tá? Um forte abraço e dá um abraço em todo mundo aí. Marcinha, temos as colocações. Um abraço, Caio, valeu.
Então vamos lá, né? Vamos terminar esse hangout de hoje. Vai ser, até o Caio se adaptar, vai ser mesmo correria. A gente já sabia que ia ser assim, né? Ele tá chegando lá, fez uma semana. Então ainda é meio complicado se adaptar depois que ele saiu de lá há muito tempo. E a gente tem esse privilégio, né, Marcinha, de estar com o Caio aqui. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem. Tá Importante é que a gente não deixe de rever esse hangout, gente. E nós vamos fazer um pedido que a Márcia já fez aqui no início do programa de hoje. Aquelas pessoas que acharem por bem que devam compartilhar esse vídeo, esse em especial, os outros vídeos, porque muitas pessoas não estão recebendo as notificações. E invariavelmente, determinadas coisas faz com que nós percamos a linha de raciocínio porque nós não estamos acompanhando. Então, a gente está pedindo encarecidamente aquelas pessoas que quiserem fazer isso, de compartilhar esse vídeo, se puderem fazê-lo para nós, será de uma grande valia, porque nós sabemos da dificuldade que o Caio está tendo de conseguir fazer o contato conosco, de estar aqui nos hangouts, e nós, de certa forma, ficamos muito apreensivos quando as pessoas nos relatam que não estão recebendo as notificações, que elas não estão podendo chegar até aqui, até o canal, e para todos nós isso invariavelmente acarreta prejuízos, porque quem gosta de acompanhar, quem gosta de estar junto, quem gosta de poder debater, todos nós sabemos da necessidade que que nós encontremos cada vez mais soluções, porque essas soluções elas vêm diretamente daquilo que nós temos lido, e nós estamos observando que nós temos a felicidade de conseguir unificar muito bem todas essas mentes que vêm aqui e debatem e querem o enriquecimento desse debate como uma forma de aprendizado para todos nós. Então, fica aqui o nosso agradecimento, e a gente vai fazer todos os esforços possíveis para que nós mantenhamos, junto com vocês, essas linhas de raciocínio para que possamos compreender cada vez mais aquilo que nos é tão caro, ou seja, origens, quem somos, o que estamos fazendo aqui, quem são esses grupos todos que nos oprimem, e assim nós vamos trabalhando cada vez mais em cima disso. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a Michele, as pessoas que estiveram aqui nos ajudando, a Verinha, e Márcia, a palavra está contigo. Bom, nesse termo de não notificação, cada vez que você deixa de dar like, a plataforma do YouTube entende que não é do seu interesse o vídeo, então ele não vai te notificar que a Rádio Remix está entrando ao vivo ou que tem outro vídeo que está dentro do canal da Rádio Remix Esotérica. A gente já deixou vídeo no outro canal, Rádio Remix Esotérica, que a gente tem ainda, mas as pessoas não olham os comentários. Lá eu coloquei o link desse novo canal aqui. Então, deem like. O like não é para contribuir aqui, porque aqui nesse canal a gente não tem nem monetização, tá? Só para avisar. Mas acontece que a nossa preocupação é que você não receba as notificações, porque vocês não dão o joinha. E aí o YouTube, com isso, né, acha que vocês não estão interessados nesses vídeos. Então, vão ficar sem receber notificação. Geralmente é isso que está acontecendo. Bom, eu quero agradecer a todo mundo, né? Depois eu falo com o Caio direitinho, tá? E a gente vai organizar aí direitinho com o Caio, mas o Caio vai sempre estar aqui no sábado para fazer os hangouts, e as pessoas já vão acostumar com o tempo. O Caio no sábado e não mais na quinta-feira. Valeu pela companhia, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir das 9h da noite, com Sônia Regina ao vivo para você, aqui na Rádio Mix Esotérica. Valeu pela presença.